Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, lá no Spotify, seguir e acompanhar nossos lançamentos semanais. Siga também nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Nas nossas redes sociais, nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Antes da gente começar, também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. O seu laticínios depende de papel e planilhas para o controle de qualidade e rastreabilidade? Se a resposta for sim, isso pode estar custando tempo, dinheiro e até colocando sua operação em risco. A boa notícia é que a Evoali, nossa patrocinadora, tem a solução. Apresentamos o Evopac, um sistema inteligente, auditável e 100% em conformidade com órgãos fiscalizadores como o CIF e o CIE e demais reguladores do setor. Com o Evopac, você elimina erros, otimiza auditorias e transforma dados em decisões estratégicas, tudo em tempo real. Sua equipe ganha agilidade, sua gestão ganha controle e sua empresa se destaca no mercado. Afinal, quem tem dados tem poder. Para vocês conhecerem mais sobre o nosso PAC digital, vocês podem acessar @evoali_br. Também gostaria de agradecer aqui a Evomilk, que é uma referência em soluções tecnológicas para o setor de laticínios. Somos um sistema de gestão integrada que conecta fornecedor de leite, equipes de campo e transportadores, garantindo rastreabilidade e qualidade em toda a cadeia produtiva do leite. Para vocês conhecerem mais sobre a nossa solução Evomilk, vocês podem acessar @Evomilk_br e solicitar uma demonstração que nós agendamos para vocês. Nós vamos falar hoje, pessoal, de um assunto muito interessante, que é quente, polêmico. Não é isso, Felipe? Nós vamos falar como é Quando a gente fala de preço de leite, geralmente o coração de todo mundo palpita, né? O que vai acontecer com o preço? Mas, enfim. Exatamente. Mas engraçado essa tecnologia que vocês têm do Evopac, né? Porque em consultorias que eu dou em laticínios, o que a gente mais vê são as áreas de qualidade trabalhando de forma muito analógica, perdendo eficiência, perdendo o potencial de ganhar resultados, porque o número ali escorre entre os dedos, né? Não tem um sistema de gestão. Então, bem interessante. Eu vou recomendar para as empresas que eu faço consultoria, com certeza. Legal, Felipe. Eu falo que fazer gestão sem um sistema hoje é muito difícil, né? Assim, fazer gestão já é muito difícil, né? Se você não tiver uma solução que te ajude ali, fica mais difícil ainda, né? Eu falo que a gente caminha, a gente vai falar de um assunto hoje que é muito polêmico, né? Que é o preço de leite, né? O nosso tema hoje aqui, pessoal, é como é formado o preço de leite. Então, assim, eu falo que um laticínios, ele já tem muito, assim, gasta uma energia muito grande com preço de leite, né? Com relacionamento com o produtor. Então, quais são os outros fatores, quais são os outros setores que ele pode ter uma gestão, às vezes, mais facilitada? Como é que ele pode ter números mais fáceis? Como é que ele pode trabalhar com indicadores mais reais, né? Então, assim, a gente pensa muito em facilitar a vida do gestor ali de laticínios. E para falar com a gente hoje sobre como é formado o preço de leite, nós estamos recebendo Felipe Velten. Se eu tiver falado errado, Felipe, você pode me xingar. Seja bem-vindo, Felipe, ao Papo de Laticínios, e conta pra gente quem é o Felipe. Tá, você falou correto, Sara, é Felipe Velten. Eu sou pai de 3 filhos maravilhosos, então, primeiro de tudo. Passei durante toda a minha vida profissional, que ainda está acontecendo, trabalhando em diversos laticínios pelo Brasil, então passei dos principais laticínios que a gente tem atuando no Brasil hoje, como gerente de compra de leite, então atuando direto com as equipes de compra de leite no campo e muitas vezes tomando as decisões sobre preço e a distribuição desse preço entre os produtores, né? Uhum. E além disso, há pouco tempo foi criado um grupo, eu fui ex-estagiário do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, né, o PDPL, e eles criaram um grupo, se alguém do PDPL estiver vendo aí, um grande abraço para vocês. Faz falta aí o nosso período junto na época de estágio. Esse grupo agora deve estar com umas 1.000 pessoas, e o que sai de história engraçada lá
de gente que está pelo Brasil trabalhando com leite ou em outro setor, é muito, muito interessante. Entendi. Eu falo que quem trabalha com leite já tem muita história, mas quem trabalha com captação de leite, então, aí vira um livro de histórias, né? Imagina. É verdade. Felipe, para a gente começar, eu queria que a gente começasse respondendo, né, as nossas dúvidas. Vamos lá. Como que é formado o preço de leite hoje ao produtor aqui no Brasil? Bom, assim, a gente entende o preço do leite, ele é formado basicamente por oferta e demanda, como qualquer outro produto. Dentro de um mercado que funcione de forma livre, que você não tem muitas interferências, muitas regulações em relação à produção e à comercialização e à demanda, o preço é formado pela interação entre demanda e oferta. Uhum. Se a gente separar isso, né, ainda tem um outro componente além da demanda e oferta, e se a gente separa isso, a oferta, o que é a oferta de leite? Basicamente, a quantidade total de leite sendo produzido variando ao longo do tempo. No Brasil, a gente tem a oferta sazonal, e ela acontece, essa sazonalidade existe por diversos motivos, várias variáveis interferem na sazonalidade, então clima é uma delas, custo é outra delas. Até um dado engraçado sobre o custo, em 2022, o custo de produção da cadeia leiteira aumentou 32,8%. Então isso teve impacto no ano seguinte na produção de leite. Isso é um dado da Embrapa. Então o custo interfere diretamente na produção, e essas variáveis fazem com que a oferta oscile ao longo do tempo. Uhum. Além disso, o clima em relação à produtividade do animal, as questões de reprodução interfere. Então, em alguns momentos do ano, a gente tem mais animais parindo do que outros momentos do ano. Então, esse conjunto de variáveis, essas relações, interfere diretamente na oferta de leite, que no Brasil ainda é sazonal, devido aos modelos de produção que a gente tem espalhados aí no Brasil inteiro. A gente tem um país gigantesco que tem microclimas em cada região e que tem as suas próprias curvas de variação de oferta de leite, né? E por um outro lado, a demanda, basicamente, é o consumo de leite que nós temos no Brasil. E se a gente olha o dado de longe, o dado macro de demanda, a gente vê lá a população brasileira consumindo entre 168 e 172 litros de leite, mais ou menos, tá? Litros de leite por ano. Mas como essa população consome varia ao longo do tempo. E um fator que nos últimos tem afetado muito, o comportamento de consumo também faz com que a demanda ela oscile ao longo do tempo. Então, quando você vê a oferta oscilando e a demanda oscilando, vai fazer o preço oscilar também. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um canal de vendas crescendo muito no mercado, que é o canal de cash and care, que é o cara que vai nesses atacadões, faz a compra do mês e estoca em casa. Esses próprios canais também têm o seu estoque. E se a gente contar, dá para contar 20 empresas no Brasil que são gigantescas, que têm atacadões distribuídos no país inteiro. Essas empresas, quando elas vão para o mercado comprar das indústrias, isso faz com que a demanda seja variável ao longo do tempo. Então, a gente vê movimentos de demanda acontecendo em alguns momentos por estratégia desses atacadores, porque, olha, o preço do leite é provável que suba, porque daqui a pouco a oferta vai começar a cair. Então, vamos comprar mais agora. Aí a gente vê o preço subindo de forma muito rápida. Então, esse comportamento de consumo, ele tem também mudado ao longo do tempo e afetado o preço, deixando ele com grandes oscilações, né? A gente vê até o ano de 2014, com exceções, né? O leite não tem verdade absoluta, a gente tem exceções sempre. Mas até o ano de 2014, a gente via o preço do leite oscilando de uma forma mais razoável, né? A amplitude entre o máximo preço e o mínimo preço, num ciclo de preço anual, ele não era tão grande. De 2014 para frente, a gente começou a ver esse ciclo inteiro.
2012 a 2024. Sim, inúmeras explicações. E cada 2 anos acontece alguma coisa que afeta mais ainda o preço e faz com que ele oscile mais. Então, assim, a gente teve 2018 greve dos caminhoneiros, a gente teve 2020 pandemia, nós tivemos em 2022 o evento de custo de produção, que aumentou muito, afetou o ano de 23. Em 2024 a gente teve um evento climático no Rio Grande do Sul, que afetou pouco a produção, mas teve impacto grande na demanda também, e fez com que em alguns momentos do ano de 24 o preço aumentasse em plena safra, que é um movimento atípico quando a gente olha o histórico de preço no Brasil, né? Então esse cenário está ficando cada vez mais volátil, cada vez mais complicado, e exige informação, lógico, para poder conseguir navegar nesse mar tão revolto, né? E aí, continuando, Felipe, nosso preço de leite, né? Você já explicou aqui, deu alguns exemplos aqui de oscilações, eu quero até que a gente explore um pouco mais sobre isso, mas você explicou já basicamente como que o preço é formado. Então, assim, duas questões que eu quero trazer para você aqui, que são meio que, acho que, dúvidas pessoais. Um produtor de leite hoje, ele não tem condições de colocar preço no produto dele, por mais que alguns ainda tentem fazer isso, certo? Então, assim, em relação a esse preço de leite, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre como é que a gente lida com esse produtor que ainda quer impor um mercado, né? Um preço no mercado que não tem como ele fazer isso, né? Quem é comprador de leite sabe muito bem o que a gente está falando. E outra coisa, quanto será que as importações, elas realmente impactam no preço de leite do Brasil? Então, vamos por partes. Vamos. Então, se a gente olha essa dinâmica de preço, essa formação, tem uma componente nela que é o comportamento do mercado, a especulação que acontece ali, e tem uma característica que é muito específica do leite, que a partir do momento que ele é produzido na fazenda, ele tem que virar produto final. O leite, ele não tem, igual outras categorias, milho, soja, feijão. Você não consegue produzir o leite numa fazenda e estocar ele e vender ele ao passo que exista um preço que te agrade mais. Então o leite, ele tem essa característica que parece muito simples, mas tem um impacto grande na cadeia inteira. Então o primeiro impacto é o leite produzido na fazenda, ele precisa o mais rápido possível ser produzido em produto final. Precisa ser processado. Ele precisa ser processado, senão ele vai se perder naquela fazenda. Então isso tira um pouco da capacidade do produtor de fazer essa negociação, e também a indústria, ela precisa processar esse leite mesmo sem saber o preço que vai vender. Sim. Isso traz uma característica importante para esse mercado, que é a precificação pós-venda. Então o produtor vende o leite, depois o preço é formado. Porque a indústria ainda nem negociou aquele leite produzido, não sabe nem qual foi o preço que foi pago, não sabe como é que o mercado vai precificar aquele produto. Pois então, Felipe. E aí, assim, eu mesmo já escutei muito de produtor, mas isso é um absurdo, né? Como que eu vendo o meu produto e eu não sei por quanto que eu estou vendendo? É claro que hoje existem alguns modelos de contrato que o pessoal já tem uma previsão, pelo menos. Mas assim, só que o Laticínios, ele também faz a mesma coisa. Ele busca seu leite, ele produz, ele entrega, na maioria das vezes, quando chega lá na porta do supermercado, que você realmente sabe quanto que você vai receber, né? Então, assim, também é difícil também, né? Então, é uma característica da cadeia do leite que ela, querendo ou não, ela dita algumas regras no mercado funcionando como hoje funciona no Brasil. No Brasil, a gente tem 1 milhão tem 10 milhões de produtores, não são números reais, tá? Só para a gente entender a grandeza. Tem alguns mil laticínios e tem algumas centenas de empresas comercializando. Então é um funil que, ao passo que o produtor, ele não tem, por enquanto, né, não tem a capacidade de mudar isso nesse funcionamento, a indústria também não tem a capacidade de mudar a forma que negocia com essas empresas lá na frente. Sim. Né? E a gente vê muito... Eu passei muito por isso, conversando com produtores rurais, parece que a relação do leite, a cadeia do leite, ela acaba no laticínio.
acaba no laticínio, ela acaba no supermercado, ela acaba lá na ponta, né? Uhum. Não é um mercado curtinho que é do produtor para o laticínio precifica o preço que quiser. Não funciona assim, infelizmente. Se funcionasse, ia ser bem mais simples, né? Trabalhar durante esse meio. Mas Aí eu te cortei que você estava falando da gente ia falar de importação também e eu coloquei outra pergunta no meio, mas pode continuar, desculpa. não, mas vamos seguindo. Existe uma coisa que eu falei sobre especulação ali para falar sobre o preço do leite, que a gente vê duas coisas afetando muito esses movimentos de preço nos últimos anos. Então, assim, uma delas é o clima. Então, assim, o clima é um fator determinante para a produção de leite e para a produção dos insumos que produzem leite. Vai afetar, consequentemente, de forma indireta ou direta, o preço no final. Mas um outro fator, o WhatsApp chegou no Brasil em 2010. Uhum. Ele se popularizou no Brasil em 2014. Então, com o advento do WhatsApp, dessas redes sociais que a gente vê hoje dentro da sociedade, a gente teve uma mudança na forma de comunicação das pessoas. Então, a gente vê movimentos especulativos gigantescos dentro do leite, criando bolhas de preço para todo lado. Por isso, anteriormente eu falei, o preço ele é formado por oferta, por demanda e um outro fator, que é o fator especulativo, que tem ficado cada vez mais forte. Tem uma história que eu passei no Paraná uma vez. A gente estava numa feira, numa mesa com vários produtores, né? E tinham produtores do Nordeste do Brasil, ali do Paraná mesmo, do Rio Grande do Sul, enfim, de Goiás. E, lógico, juntou o produtor, vai falar de preço, né? Sim. E aí os produtores comentando ali sobre o preço de cada região, e aí o produtor do Nordeste levantou da mesa, assim, descontrolado, muito nervoso. Falou assim, é um absurdo, vocês estão falando de preço aqui a 2 e tanto, meu preço lá ainda é 1 e tanto, então isso não pode acontecer. Assim, uma coisa importante na precificação de leite é a localização da fazenda. Quais empresas estão competindo naquela região e, além de quais empresas estão competindo naquela região, o mercado consumidor. A oferta e demanda micro-regionalmente, apesar da gente sempre olhar para o mercado de forma muito macro, a gente olhar o CPEA e o IBGE, isso você está olhando o mercado de longe. Na hora que a gente olha ele de perto, micro-regionalmente nós temos variações gigantescas no preço. E a localização é um dos fatores que faz com que vai determinar a lógica mecânica de funcionamento do seu micromercado. E o que a gente vê hoje com essa comunicação e o preço de um produtor no sul chega para o Nordeste, todo mundo querendo brigar, querendo receber a mesma coisa, mas infelizmente são mecânicas de funcionamento diferentes, não vai funcionar. Eu vou só comentar mais uma coisa antes de falar de exportação, né? Essa mecânica de funcionamento do mercado é um problema hoje para as indústrias de laticínio e é um problema para os produtores também. Porque existe o produtor de leite para um laticínio, ele não é um fornecedor, ele é um cliente, ele tem que ser visto como um cliente. Ele é um cliente que utiliza seu serviço de frete, que utiliza o serviço dos seus técnicos e que te fornece leite como forma de pagamento. E o que a gente vê de forma não generalizada, alguns laticínios fazem isso diferente, mas a gente observa isso de uma forma muito consistente no mercado, o laticínio não trata o produtor como cliente. A minha esposa ela tem uma loja de roupa, não tem nada a ver com leite. E aí na loja de roupa dela, quando um cliente chega para fazer uma compra, ele é cadastrado no sistema e é monitorado se esse cliente está voltando a fazer compras ao longo do tempo. E o que a gente percebe é o cliente que ele sempre volta para comprar é o que deixa mais valor dentro da sua empresa. E é o cliente que a gente dá os benefícios de ser um cliente longevo. Então ele ganha um desconto maior, ele tem acesso a alguns produtos que são novidades que outros clientes não vão ter, ele tem acesso a informações antecipadas, então fala assim, olha, dona Sara, chegou aqui a nova coleção, se você quiser reservar, está aqui para você.
E se a gente faz essa comparação com o leite, o produtor de leite mais longevo dentro de uma indústria, geralmente é o que paga o pato, né? E o que é pagar o pato? Quando você está num mês, por exemplo, muito concorrido, com muito problema, você tem muitos produtores te ligando, falando assim, olha, se não me pagar tanto eu vou sair, se não me pagar tanto eu vou sair, se não pagar tanto eu vou sair, você acaba pagando para os produtores não sair, e aqueles produtores que não reclamam, você acaba tirando e fazendo o seu mix ali, paga o preço médio que você tem que pagar, mas assim, com uma certa diferença grande entre aquele que reclamou e aquele que não reclamou. Então a gente trata o fornecedor de leite, a gente não trata ele como um cliente, como uma loja de roupa aqui, dando um exemplo bem hiperbólico, né, de áreas completamente diferentes. Então o produtor de leite mais longevo, geralmente ele não tem mais facilidade. Isso, ao longo do tempo, fazendo isso por muito tempo, faz com que o mercado e os próprios produtores entendam, falam, olha, se eu não gritar, eu não vou ganhar mais. Se eu não gritar, eu não vou ganhar mais. E é impossível estabelecer, por exemplo, uma tabela de qualidade. Porque você vai ter que sair tanto da tabela para cumprir acordos feitos com alguns produtores, que para aqueles outros você não vai conseguir pagar a tabela. Lembrando que o preço do leite ele é como se fosse o imposto do Brasil. Assim, se alguém recebe algum benefício fiscal, em algum outro lugar vai ter que ser descontado para pegar a conta no final. É a pizza. Você tem uma pizza de 8 pedaços. Se você tem 8 pessoas para comer, é um pedaço para cada. Se você tem 12, vai ser menos de um pedaço. Porque na conta, o consumidor está comprando aquele preço, a indústria está recebendo o seu preço, não tem dinheiro. Não vai sair dinheiro de outro lugar para poder pagar essa conta. E ao passo que, quanto mais gente, mas isso é o que é o legal, é a evolução do mercado. Quanto mais gente grita, ao passo que vai ser impossível cumprir o acordo com todo mundo, você vai ter que criar uma política de compra que funcione. E aí ter uma forma de ter uma lógica de precificação do leite. Pois é, Felipe. Eu acho que a gente, né, assim, eu não sou a pessoa mais experiente no mercado para poder falar sobre isso, né? E você pode falar melhor ou discordar. Mas eu acho que a gente vem sustentando produtores ruins, entendeu? Porque, assim, toda vez que ele grita, né? Toda vez que eu grito, você vai lá na minha fazenda e põe panos quentes, né? Você tá apaziguando ali a confusão, né? Não quero que vá pro meu concorrente e tal. Mas, assim, o quanto que a captação de leite do Brasil, ela tem responsabilidade mesmo com... Não é só volume, né? Mas com volume de qualidade. Eu preciso de leite no meu laticínios? Eu preciso. Mas eu preciso de leite de qualidade, né? Eu preciso de fazer isso virar o máximo de queijo que eu conseguir. E às vezes a gente vê muito comprador eu acho que fica mais um negócio de camisa de empresa, né? Não, eu não... o laticínio da Sara não perde pro laticínio do Felipe de jeito nenhum. Né? Aquele ali. Então, assim, mas o quanto que essa briga está prejudicando a qualidade dos nossos produtos, assim, a rentabilidade das empresas? Porque se eu tenho um leite que está fora do preço do que ele deveria receber, eu tô falando assim, olha, eu tenho um preço de mercado, tá bom, meu preço de mercado é R$1, né? Mas o quanto que aquilo ali é o base, meu preço base é aquele ali, e aquele ali eu vou pagar. Agora, se eu tenho gordura, se eu tenho proteína, se eu tenho caseína, se eu tenho, né, se eu tenho rendimento, se eu tenho sabor, se eu consigo explorar o máximo do leite ali do Felipe, claro, né, se eu faço algum produto diferente, eu posso ter uma capacidade de pagamento maior, né, para o Felipe. Aí eu tenho o leite do Felipe que tem um preço mais alto, uma CPP altíssima, uma CCS péssima. Eu não falo disso, eu tô falando que eu sou comprador de leite. Eu não falo disso com o Felipe, porque eu falo, não, eu tenho que manter um bom relacionamento com o Felipe. Quem fala de qualidade com o Felipe é outra pessoa, né? Que às vezes também não consegue resolver porque fica nessa briga do preço. Então, assim, eu sempre tenho essa crítica aqui, quem me escuta já vai saber que eu falo disso sempre. Mas, assim, eu sempre tenho a crítica da qualidade. Eu falo, gente, não é só preço, né? Ele pode até brigar por preço, mas ele tem que oferecer o básico ali de qualidade, entendeu? Um CPP bom, uma CCS boa, uma gordura boa, isso ele precisa. Porque o leite dele fica mais caro, o frete dele fica mais caro,
né? O frete fica mais caro. Assim, fica insustentável. Uma hora alguém vai quebrar, né? Assim, e a gente vê acontecer nisso, né? Ao longo dos anos, quantas empresas a gente não viu também indo embora, né? Fechando as portas. Então, assim, é muito por causa disso. Quando a gente reúne também para falar, né? E aí, como é que tá os laticínios fulano quebrou, né? A gente tinha muito mais empresa aqui e agora fechou. E é muito por causa disso. Eu comprava muito leite ruim. Era ruim de gestão, preço, leite caro e, sei lá, muito fraude. Então, você acha que eu acho que a captação tem uma responsabilidade muito grande de estar qualificada para saber o que eu estou comprando, entendeu? Exatamente. Mas esse mercado, ele está se transformando. A gente está num momento bem legal agora que a gente está falando de sólidos. Se a gente olha os dados de sólido da OCB, o Observatório de Qualidade do Leite, é OQL, desculpa. Eu falei de OCB, mas é OQL. Dos dados de 2013 a 2024, você vê uma pequena melhora na CBT, você vê uma piora na CCS. Em 11 anos, a CCS do Brasil piorou, segundo esses dados, e a gente vê a gordura e a proteína ficando praticamente estável durante todo o tempo. Só que o que acontece nesse momento? Os laticínios já perceberam, a maior parte deles, ou os maiores, já perceberam que ter qualidade, ter mais sólido, você consegue produzir mais produtos com menos leite. Você traz uma eficiência enorme para dentro da sua fábrica. Eu trabalhei como consultor em alguns laticínios e a estratégia de compra voltada para esse laticínio foi assim, falou assim, olha, você vai mirar a sua compra em produtores que apresentam uma qualidade média anual perto disso daqui. Por quê? Porque com essa qualidade média anual, você vai conseguir atribuir eficiência para dentro da sua fábrica que antes você não tinha. E alguns laticínios já começaram a fazer isso. E ao passo que mais laticínios vão fazendo esse movimento de ir atrás de produtores com qualidade melhor, o produtor, assim seguindo as regras e as leis de oferta e demanda, aquele produtor alvo, que vai ser o produtor com bom volume e qualidade boa, ele vai começar a ficar mais concorrido no mercado. E, consequentemente, o preço desse produtor versus o produtor que não tem uma boa qualidade vai ficar também diferente. Mas esse é um movimento que ele vai acontecer ao longo de anos, né? Não vai ser de um mês para o outro. E não tem como a gente estabelecer uma regra a partir de agora e falar assim, todo laticínio é obrigado a fazer uma tabela de qualidade e pagar por aquela tabela de qualidade. Isso não tem como definir isso, né? Sim. Isso precisa ser um movimento que tem que ter o benefício, o laticínio tem que perceber o benefício e conseguir calcular financeiramente o benefício de ter um leite bom para fazer toda a distribuição desse valor a mais para dentro da cadeia para chegar no produtor e o produtor ver o benefício de produzir um leite de melhor qualidade. Então, assim, tem o Adam Smith, no Riqueza das Nações, livro antigo que a gente estuda na 5ª série. Dentro do livro dele, ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, não é da benevolência do açougueiro, do padeiro e do cervejeiro que você tem na sua mesa do jantar carne, pão e cerveja. É do interesse pessoal de cada um. Então, você vai no açougueiro comprar sua carne, você não vai falar por misericórdia, você vai falar assim, eu vou te dar o dinheiro para você atender os seus interesses pessoais e dar a carne aqui que eu tô com fome. Então, se o produtor lá na ponta, ele não vê benefício em produzir leite com qualidade, ele não vai produzir. E o laticínio, se ele não vê benefício em produzir produtos com leite de qualidade, ele não vai pagar por isso, entendeu? Só que é uma coisa que o mercado brasileiro ele vem se desenvolvendo, a gente vê em algumas empresas ficando gigantescas no Brasil, a gente tem 3 grandes empresas que têm crescido cada ano que passa, e elas estão colocando um ritmo diferente. E a gente vê empresas pequenas que não cuidam dessa forma, as empresas estão indo pro ralo. Eu em conversa com uma empresa uma vez, o dono da empresa tinha visto um material meu de divulgação de um curso, aí ele conversou com o gerente de captação, pediu para o gerente de captação entrar em contato comigo.
Aí a gente batendo um papo ali, era um cara que eu já até conhecia do mercado, a gente conversando sobre a possibilidade de fazer um trabalho. Aí ele falou assim, mas esse negócio não funciona assim, porque o leite é desse jeito aqui, sempre foi assim, vai ser assim, e não vai mudar. Eu falei assim, realmente, com esse tipo de pensamento não vai mudar. É, verdade. E a gente vê isso constantemente, sabe? A gente vê um mercado que há 10 anos atrás se comprava leite de um jeito e esse jeito piorou até o momento, né? Uhum. Quando eu trabalhava em empresas, a gente tinha turnover, né, que é a entrada e saída de produtores, 7% anual. Uhum. Esse ano é normal você ver um laticínio com turnover de 30% anual, normal. A cada 3 anos a base de fornecedores muda totalmente, é normal. E na hora que a gente olha quais os laticínios do Brasil, as empresas que estão nesse setor, que têm sucesso, que conseguem crescer de forma considerável, que trazem a base de produtores crescendo junto de forma considerável. Como é que eles funcionam? Eles não funcionam com turnover de 30%. Funcionam com turnover de 2%. Aí a resposta que a gente tem que perguntar? O que esses caras estão fazendo? Exatamente. E quando eu olho para esses laticínios, eu vejo, assim, dá para meia dúzia no Brasil hoje. O que esses caras estão fazendo? Eles não têm um papel de um comprador de leite no mercado. O comprador de leite dele lá é um técnico prestador de serviço, que vai fazer com que o produtor seja excelente na produção de leite, para entregar um leite de excelente qualidade, para o laticínio fazer um produto de qualidade com uma eficiência fabril alta. Então, esse modelo já existe no Brasil. Eu tive a oportunidade de ir para o Chile e, assim, eu era comprador de leite no Brasil. Na hora que eu fui explicar o meu trabalho pro técnico do laticínio no Chile, o cara não entendeu. Mas como assim? Você vai só para comprar leite? E a qualidade do leite? E o transporte? Você não está olhando isso? Você não está falando? Não, eu tenho que ir lá convencer o produtor para vender para o meu laticínio. Assim, deu um nó na cabeça deles. Eles não entendiam muito bem o que eu fazia. Porque não existia esse papel lá. Se você vai para a Nova Zelândia, não existe o papel do comprador de leite, mas também a Nova Zelândia é bem diferente, né? A gente tem uma cooperativa gigantesca lá que domina o mercado. Para a França, a mesma coisa, você não tem o papel do comprador, você tem as pessoas que trabalham dentro do laticínios fazendo um trabalho técnico nas fazendas para trazer eficiência, para trazer excelência. Então, nós estamos ainda um pouco distante disso, mas é provável que a gente caminhe para isso à medida que esse mercado evolua, né? Tomara, né, Felipe? Eu acho que eu falei demais e deixei alguma pergunta. Você falou de exportação, né? Eu falei não, de importação, né? Eu falei, o quanto que chega de leite aqui, porque tem sempre essa confusão, né, da importação. Eu nem vi esses números recentes para te falar como é que tá. Mas existe sempre essa dúvida, existe sempre esse questionamento, né? O leite importado que está chegando aqui está baixando o preço. Mas será que é isso mesmo, né? Será que o leite que está chegando aqui realmente está baixando o nosso preço de leite aqui, dos nossos produtores brasileiros? Se eu for falar de importação aqui, às vezes eu vou tomar 1 hora falando, eu vou tentar resumir. Você tem apenas 3 minutos. Porque, assim, é um tema, é o inimigo comum do produtor rural hoje, é a importação de leite. A importação chega e meu preço cai. Tá, eu fiz uma comparação para uma aula que eu estava ministrando há pouco tempo. Eu peguei assim, vamos olhar ao longo de vários anos qual foi o comportamento de preço no Brasil em função da importação, para ver se tinha alguma correlação. Não existe correlação. Mas eu estou falando assim de uma estatística muito simples que eu fiz usando correlação de Pearson para mostrar assim, se aumentar o volume importado, o preço do leite cai. Não existia correlação com isso. Deveria ser uma correlação negativa alta, e não era. É uma correlação baixíssima. Agora, se a gente compara se a sazonalidade brasileira versus o preço do leite, tem uma correlação altíssima. Exceto em alguns momentos. Quais são esses momentos? Momentos que a gente tem, por um evento externo, a nossa demanda ou a nossa oferta afetada de uma forma brusca. Então, uma coisa que afetou a nossa oferta no ano passado, a oferta não, a demanda, mais a demanda do que a oferta. As enchentes no Rio Grande do Sul.
Ou um pouco a lógica do mercado, assim, a gente teve estoques de leite perdido por alguns atacadistas, a gente teve o bloqueio de algumas estradas que trafegavam tanto leite cru como leite para ser distribuído, e a gente teve um movimento de compra maior pela população brasileira para fazer doação, enfim. Então teve uma certa mudança de mecânica. Mas, falando de importação em si, tem pouca correlação entre o preço do produtor e a quantidade de importação. Só que é um tema quente. É um tema que, se você juntar todo mundo e falar que a culpa é da importação, vai ser da importação. Tem uma história engraçada que a gente passou ano passado, assim, eu moro no estado de São Paulo, né? Teve uma discussão para fazer uma taxação de camisetas vindo da China. Camisetas e produtos chineses, né? Aumentar a taxação desses produtos para que não cheguem no Brasil, para o comerciante local ele satisfazer a demanda sem ter a concorrência do chinês. Eu fiquei pensando assim, falou, cara, o cara produz uma camiseta ou um produto lá na China, anda 7.000 quilômetros para chegar no Brasil, consegue chegar aqui com um preço melhor que o nosso, que a gente está aqui dentro produzindo, cara, o problema não está no chinês, o problema está dentro da nossa área, entendeu? Então, assim, a quantidade de imposto que a gente paga, a quantidade de ineficiência que a gente tem, o problema de mão de obra que a gente tem, assim, o problema está na nossa mão, nós temos que resolver isso. Então, a gente está reclamando do lado errado. Então, o produtor do leite no Brasil, o Brasil tem um potencial gigantesco para ser exportador de leite. Só que antes de ser exportador, a gente tem um potencial gigantesco para atender o nosso mercado. A gente pega o consumo de queijo no Brasil, 4 quilos por brasileiro ano. Se a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, dá 17. Se a gente olha a renda per capita do Brasil, é 11 mil dólares por ano. Se a gente olha nos Estados Unidos, é 85. Estou usando exemplos hiperbólicos, mas para mostrar que, dentro do Brasil, nós como sociedade, se a gente evolui para ser uma sociedade mais rica, a gente, consequentemente, vai ter demanda por mais produtos, inclusive leite, para ser atendido pelo produtor brasileiro. Se a gente for pensar em exportar leite, cara, a gente tem terra, a gente tem gente, a gente tem clima, a gente tem as principais commodities de produção de leite sendo produzidas no Brasil, só que aqui tem um parênteses, né? Não são precificadas pelo mercado brasileiro como leite, porque são commodities. E a gente tem todo o potencial para abastecer o mundo inteiro com leite se a gente quiser. Agora, por que a gente não faz isso? É porque a gente ainda está reclamando da importação de leite, que o cara o vizinho ali consegue botar leite mais barato que o nosso produzido aqui dentro. Então, na verdade não tem tanta coisa. Em alguns momentos pode ser que afete um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas no macro, no todo, não tem muita relevância, sabe? O que mexe no preço do Brasil mesmo vai ser os movimentos de oferta e demanda interno. A gente ainda é um mercado muito local, entendeu? Felipe, você até falou assim, que não adianta nada, né, eu falar de qualidade de leite com o produtor se ele não acredita nisso, né, se ele não quer fazer, e do mesmo jeito para laticínios, né, mas assim, eu acredito muito que uma fazenda que trabalhe com os padrões, né, de qualidade do leite dentro do padrão, ele tá com outras coisas muito mais organizadas, né? Um rebanho mais saudável, reprodução e tudo que vocês, né, especialistas sabem muito bem como é que é. Então, assim, eu acho que uma gestão eficiente da propriedade, ela afeta, ela impacta a competitividade do mercado, né? Por que eu tenho, o exemplo que você deu aí, por que eu tenho um chinês chegando com coisa aqui? É claro que tem todas as questões de impostos, tem mão de obra e tudo mais. Mas quando a gente olha para o leite também, por que o leite entra aqui? Também tem questões de subsídio, sei lá de quê, mais alguma coisa, mas tem eficiência, não tem? Assim, não existe não são só taxas a mais ou taxas a menos. Existe eficiência. Como que a gente fica mais eficiente, né? Como é que eu mostro para o meu produtor de leite? E é claro, a gente tem assistido muitas histórias de sucesso, a gente tem visto uma melhora muito grande, né? Uma mudança acontecendo em relação à gestão da fazenda, a mudança na qualidade do leite. Mas o que a gente precisa de falar para esse produtor? O que o meu comprador de leite, porque eu acho que isso é responsabilidade do comprador de leite.
Né? O que o meu comprador de leite tem que pregar lá, quando ele chega na fazenda? O que ele tem que mostrar sobre eficiência? Entendeu? Eu acredito muito que gestão eficiente impacta no mercado. Com certeza. A gente vê as maiores fazendas, as mais lucrativas, as que crescem, tendo padrões de qualidade de leite altíssimo. Sim. O cara tem os indicadores que ele precisa. Ele sabe, ó, se eu tiver isso, eu tenho isso. Se eu tiver isso, né? Exatamente. Assim, a CCS, por exemplo. A CCS é um tema dentro de uma fazenda que é como se fosse uma mangueira cheia de furo. Se você entra com água numa ponta da mangueira, se tiver uma CCS alta, vai ter muito furo nessa mangueira, vai sair menos água lá no final. Assim, eu cansei de conversar com produtores, eu falo assim, eu não vou melhorar minha CCS porque eu não sou remunerado para melhorar ela. Eu falei, tá, mas eu não estou falando da remuneração, eu estou falando que a sua vaca está ineficiente na produção, você está dando muito insumo para ela não exercer o potencial dela de produção de leite. Então, isso é um conhecimento técnico. Aqui é uma parte técnica, mas de forma grosseira, assim, o que os laticínios pecam, às vezes, os compradores de leite pecam se você não precificar o produtor que tem uma qualidade boa melhor, e aqui a gente está falando de interesse, entendeu? Não tem, eu faço porque eu gosto, porque eu me sinto pleno em fazer isso. Não existe isso, entendeu? Você se sente pleno em ter a sua remuneração para cuidar da sua família e ter os benefícios de ter uma boa remuneração. Mas se os laticínios não movimentarem para começar a precificar o que traz qualidade para dentro do laticínio, não adianta o comprador de leite lá na fazenda e rezar uma missa para o produtor que ele não vai mudar, entendeu? Então a questão aqui é como a gente faz com que o produtor com melhor qualidade seja realmente remunerado bem. É aquela um pouco da história que eu contei no começo, hoje ganha mais quem grita mais, exceto algumas exceções. Esse mercado, geralmente empresas de laticínios têm a área da política leiteira. É algo terrível para essa área. Não deveria ser política leiteira, entendeu? É péssimo. Traz um peso negativo para a área que infelizmente não deveria ser. Mas, então, se o produtor não vê o benefício de produzir, se o laticínio não pagar a mais e começar a exercer, ao invés de ter uma política, ter uma técnica de compra de leite, ter um fundamento para compra de leite em função do que ele produz, não adianta muito conversar. Se o produtor não ganhar dinheiro, o laticínio também não vai ganhar dinheiro produzindo mais sólido, produzindo mais produto final. Sim, não, eu concordo com você. A única coisa que eu acho é que a gente ainda trabalha, assim, eu acho que a gente ainda tem muito produtor que não está fazendo nem o básico e eu ainda estou passando a mão na cabeça dele, entendeu? Por exemplo, o que é o padrão da legislação? Isso aí, no mínimo, ele tinha que entregar. Entendeu? Assim, eu acho que assim, eu se fosse bonificar, eu não tenho nada, tá? Não tenho laticínio, não tem nada. Mas faz de conta que eu tenho laticínios. Mas foi assim, mas eu acho assim, o básico, ele tinha que me entregar, né? Uma CCS que ainda assim é alta, né? Para ele é ruim. E uma CPP. No mínimo, ele tinha que me entregar isso. Entendeu? Assim, aí como é que vai ser minha tabela de pagamento? O que eu acho que a gente ainda tem, a gente não tem nem isso ainda, entendeu? Quando a gente pega a grande massa, a gente não tem nem isso, né? O cara não tá fazendo nada, ainda tem muito 999 milhões aí, e o cara ainda tá brigando, entendeu? Por causa de preço, e o comprador de leite ainda tá passando a mão na cabeça dele, e o dono do laticínio ainda tá passando aperto, porque não pode perder leite, o frete fica mais caro, e, né, ociosidade, e fábrica com custo fixo alto. Então, assim, tá complicado, eu acho complicado. Eu acredito que, assim, a gente ainda convive com produtores que têm esse perfil, que eu acredito, sinceramente, que hoje é muito menos do que aqueles que produzem com uma qualidade um pouco maior, mesmo que na média a qualidade ainda tem muito a melhorar, mas esse produtor ainda existe justamente porque ainda tem gente comprando. Então, assim, é uma lógica. Se ele existe, se ele consegue te pressionar por preço e você pagar por isso, você nunca vai eliminar isso da sua cadeia, entendeu? E porque uma coisa não tem no Brasil. Assim, a gente tem órgãos regulatórios a nível e nem é uma questão de ser um problema do governo, de quem seja, é uma questão estrutural. A cadeia é gigantesca.
mas a gente não tem órgãos regulatórios que cheguem até os produtores. A gente tem que chegar até os laticínios. Mas a nível de produtor não tem. Então, o próprio mercado vai ter que, em algum momento de evolução, ir tirando esses caras da cadeia, porque não faz sentido, entendeu? Eu já presenciei laticínios que, se o produtor tem 9,999, não importa o tamanho, não importa se tem volume, tá faltando volume ou não tá faltando volume, assim, um abraço, entendeu? Não entra aqui, por favor, porque não faz sentido. Só que essa não é a maioria, infelizmente. Sim. O que a gente vê é que o produtor existe porque alguém compra. E o produtor não melhora porque ninguém pressiona para melhorar. Porque, não, você tem que melhorar, mas aqui eu vou pagar seu preço. Aí não melhora, entendeu? É verdade. Eu acho que a gente... Assim, Felipe, a gente não vai conseguir passar por tudo que eu gostaria aqui hoje, tá? Já vou deixar pro pessoal falar, gente, olha só, a gente vai ter que fazer um outro episódio pra gente completar, porque eu mesmo fico empolgada e eu falo demais. Mas eu queria fazer um comentário, que eu acho que a gente deveria fazer um episódio falando, né? Por que a gente não acredita na qualidade? Por que ainda tem produtor de leite que não acredita na qualidade? Por que ainda tem laticínios que não acreditam na qualidade? Por que será? Né? Eu não precisa me responder agora. Você pode me responder num episódio seguinte. Mas assim, não é uma... O que a gente tem que mostrar para eles? Onde que a nossa comunicação está falhando que eu ainda não consegui mostrar para essa pessoa, para esse profissional que não é aquele caminho, entendeu? Como é que... É claro que a gente deve ter sempre gente... Né, que não quer, que não vai fazer, isso em qualquer lugar, né? Você tem qualquer profissão que você for mexer, qualquer negócio, vai ter gente que não está preocupado com padrão de qualidade. Mas por que a gente está falando tanto disso no nosso setor, né? O que a gente ainda tem dificuldade? É claro que o laticínios, igual você falou, o laticínios, ele ainda tem desse jeito porque ele compra, mas o laticínio fala, mas se eu não comprar, eu não vou ter leite, entendeu? E fica aquele negócio, né? Ninguém sabe quem que tá certo e quem tá errado. Mas eu acho que é uma pergunta séria, sabe? Não, com certeza. Essa pergunta, ela leva, assim, o porquê as tabelas de qualidade no Brasil não funcionam, né? Isso, Eu acho que exato. um pouco disso é aquilo. Hoje, quem ganha mais é quem grita mais, em alguns casos. É verdade. Então, mas eu acredito, eu sou um otimista dessa cadeia, tá? Inclusive, eu saí do meu trabalho para montar um negócio para tentar ter um pouco de contribuição no ramo de educação, para falar de mercado, enfim. Mas eu sou bem otimista em pensar que a gente já viu esse movimento de mais produtores gritando do que anteriormente. Vai chegar um ponto que essa gritaria vai ser tão insuportável que vai ser, assim, os laticínios vão ser obrigados a colocar uma política de compra. Não vai conseguir pagar o acordo feito para todo produtor, porque vai ser muito acordo feito e isso vai consumir todo o valor financeiro que poderia ser gastado no leite, né? Entendi. Mas essa pergunta que você fez aí, dá pra gente criar uns 5 episódios para falar dela. E verdade, Felipe, você podia vir aqui presencialmente, a gente podia convidar várias pessoas e a gente podia explorar bastante o assunto. Vamos pensar na ideia, pode ser. Mas eu tenho outra coisa que eu queria falar com você, que a gente pelo menos pincelasse aqui, que é concentração, né? O que a gente está chamando muito de consolidação. Será que, de repente, a consolidação ela vai resolver a questão da qualidade? Ou quanto que isso pode afetar pequenos produtores, médios produtores? Será que afetaria mesmo, né, os pequenos e os médios produtores? O que você fala para mim sobre consolidação de mercado? Eu falo a consolidação aumentando. A gente tem 2 movimentos de consolidação, né? A gente tem grandes empresas ficando cada vez maiores e tomando uma proporção do mercado maior. Isso. E a gente tem as fazendas, e é engraçado que muita coisa aconteceu em 2014, né? Os dados do IBGE de 2014 para cá mostram uma redução de rebanho gigantesca, quase uma manutenção do volume de leite produzido e o rebanho médio das fazendas aumentando. Então a gente tem a consolidação acontecendo nas 2 pontas, né? Legal. E isso, de certa forma, é um processo evolutivo que, se a gente olhar Estados Unidos, se a gente olhar a Europa de forma geral, Nova Zelândia, aconteceu nesses países. Então, é um processo evolutivo que está acontecendo no Brasil e dificilmente a gente vai conseguir parar ele. E, lógico, você tendo um mercado menos pulverizado,
é mais fácil você começar a estabelecer regras institucionais. Hoje o mercado é tão pulverizado que o produtor que você não quer comprar de 1 milhão de CCS ou de 1 milhão de CBT, tem um laticínio ali que produz um queijinho de qualquer jeito que compra, entendeu? E no final tá lá na ponta tá lá na ponta concorrendo com o seu queijo. Então isso acontece. Mas com certeza essa consolidação do mercado, ela ajuda você criar regras de forma institucional para que todos sigam elas, né? Com certeza essas regras internas de precificação por qualidade, elas acabam ficando mais robustas e mais sérias, mais fáceis de serem cumpridas também. Mas você diria, assim, você afirmaria que a tendência é da gente trabalhar com, né, ir para o padrão de qualidade mesmo, né? Tanto que quando a gente vê uma fazenda grande, quando que a gente vê uma fazenda grande que não está ligando para CCS? Né? A gente não vê isso. Exatamente. Né? Assim, de novo, eu sou um otimista desse mercado. Eu acho que esse processo evolutivo que a gente tem passado por ele, que se intensificou muito nesses últimos anos, vai levar a gente para esse caminho, em ter a qualidade sendo percebida como valor para o produtor, sendo percebida como valor para a indústria e para o consumidor final. A gente sempre, de novo, a gente acha que a cadeia do leite ela começa na fazenda e para no laticínio, mas na ponta lá tem um consumidor. E uma coisa que vai fazer com que seja empurrada essa eficiência para a cadeia inteira é o quanto esse consumidor lá na ponta está mais exigente. Então, assim, o quanto ele exige qualidade, o quanto ele percebe valor no produto que ele consome, porque isso vai ditar a forma que ele vai ser capaz, estar querendo ou não pagar mais caro ou menos por um produto e, consequentemente, remunerar a cadeia inteira, né? Eu sempre escutei de produtor, né? Falar, o litro do leite é muito desvalorizado, é mais barato que a Coca-Cola, mais barato que uma lata de cerveja. Mas se você for ver a forma que esse mercado funciona, assim, você está comparando o litro de leite, que é um produto não beneficiado, com uma Coca-Cola, que é um produto beneficiado. Será que você já parou para pensar num queijo parmesão de altíssima qualidade? O litro do leite que está lá dentro daquele queijo vale quanto? Eu não sei a resposta, mas com certeza é um valor altíssimo. É um valor altíssimo. Mas a questão é, o consumidor brasileiro tem potencial de compra para todo mundo comprar um queijo parmesão de altíssima qualidade e pagar por isso? Então, não tem ainda, entendeu? A gente tem um problema social, que é a renda per capita, ainda que é muito baixa no Brasil, versus outros países que têm a cadeia leiteira mais desenvolvida, e que a gente vai demorar a chegar até nesse caminho, né? Eu acho que a gente tem duas coisas para poder questionar, para a gente poder estudar, né? Para a gente aprofundar nesses próximos anos aí, né? Que o que acontece? A gente tem um produtor de leite todo dia falando de que precisa de aumentar o preço do leite, porque o custo dele de produção está aumentando, e entre outras coisas. E aí a gente está falando muito de aumentar consumo, né? Precisa de aumentar consumo. Mas como que eu aumento o consumo com um produto mais caro? Porque se eu estou aumentando o preço do leite, não tem como o produto não chegar mais caro lá, né? Então, assim, como é que a gente entra nesse ponto de equilíbrio, né? Como que é? Assim, o preço do leite, ele vai ter um preço base ali, que vai ser sempre aquele. Como é que a gente explica isso para o produtor? Né? Preciso de aumentar o consumo? Preciso. Eu preciso de quanto menos leite entrar aqui, melhor é para nossa produção interna, a gente fica mais eficiente e tudo mais. São outras coisas que a gente vai discutir. Mas não é um negócio que tá desalinhado, né? Um lado o produtor querendo sempre falar de preço e o outro lado eu preciso de aumentar consumo e se tiver caro eu não vendo, pronto, né? Então não tem muita solução. O custo, ele não é um fator que afeta o custo, o preço do leite, ele não é derivado do custo. Então, assim, porque eu tenho um custo de produção mais caro, eu vou ter um preço do leite mais alto. Infelizmente não funciona assim. Funciona sobre mercado, demanda e oferta. Então, assim, o que vai fazer aquele produtor prosperar e crescer ao longo do tempo é a capacidade dele de fazer gestão de custo.
Sim, sim. E fazer com que o preço do leite, hoje a gente não tem no mercado, ou tem muito pouco, de forma muito tímida, ferramenta que deixe o preço menos volátil ao produtor. Tem algumas empresas que conseguem fazer isso, mas elas fazem um caixa, e aí esse caixa eles vão repassando um pouco mais, um pouco menos quando o mercado sobe muito, e quando cai, eles caem menos quando o mercado cai demais. Então eles vão conseguindo manter ali para o produtor uma certa estabilidade. Mas o que isso custa? O caixa da empresa. A empresa tem que ser robusta para ter um caixa para fazer isso. Ou então, assim, o produtor tem caixa para poder fazer essa gordura, quando o preço está muito ruim, ele vai ter dinheiro para sobreviver e ganhar dinheiro nos momentos que o preço estiver muito bom? Provavelmente não, precisa vir dinheiro de fora para criar esse caixa dos dois lados, né? Mas o preço do leite, infelizmente, ele é afetado indiretamente pelo custo, porque ao passo que, se realmente a gente pega um ano de 2022, que o ICAP Leite mostra 32,8% de aumento do custo de produção de leite, é como se fosse um índice de inflação do leite. O produtor, nessa situação, não tendo o preço como a contrapartida do preço, ele vai tomar prejuízo. Se não for eficiente para conseguir se livrar, se passar por esse período, ele vai acabar saindo da atividade. Ou então, reduzindo muito a produção dele. E o fato de reduzir a produção é justamente o fato que leva posteriormente a ter menos oferta do que demanda e o preço voltar a subir. Então, o preço ele é afetado indiretamente pelo custo. Mas, assim, infelizmente, o custo de leite e o preço são coisas totalmente distintas. E até uma coisa engraçada, o preço do leite no Brasil é formado pelo mercado interno, em real. Enquanto o custo do leite, muito dele está balizado em dólar. Então, assim, o milho e a soja é precificado em dólar. Muitos produtos agropecuários que eles usam, produtos são importados. O próprio adubo é importado. Então, assim, o custo do leite é muito impactado por outras variáveis que não o mercado interno. Então, não é porque o produtor, né, é ruim falar isso, né? Assim, o produtor de leite já sofre tanto. Meu avô era produtor de leite, eu já vi um sofrimento tão grande na vida dele em relação a acordar cedo, a trabalhar pra caramba, produzir o leite e ter expectativa depois ali do que vai receber, e muitas vezes a expectativa não ser atendida. Mas infelizmente é uma coisa assim, o seu custo não vai dizer o quanto você tem que receber. Teve um projeto de uma empresa multinacional há uns 10, 11 anos atrás, eles fizeram um modelo que eles pagavam para o produtor o custo, mas davam uma margem. E esse projeto conceitualmente ele é problemático, porque a partir do momento que você fala assim, olha, falou, Sara, a partir de amanhã, seu trabalho aqui com a gente vai ser assim, eu vou pagar o seu custo de vida e vou te dar 10% de margem sobre o seu custo em função da sua produtividade. O seu custo de vida, que antes era de 10 mil reais, passa a ser 100 mil reais. Você começa a comer lagosta todo dia, você começa a fazer picanha todo dia. Nem sei se dá para fazer com 100 mil picanha mais, né? Mas enfim. Então o seu custo muda. Por quê? Porque eu tirei de você a obrigação de ser eficiente em custo. Para mim. Então, a sua silagem, que antes custava R$3.500 a tonelada, passou a custar 10. Porque assim, esse domingo eu não vou lá pulverizar lagarta. Deixa eu comer lá, o custo não é meu mesmo. Então ele tem um problema conceitual, que você tira a obrigação de ser eficiente em custo do produtor, o negócio vai ficar muito caro para a indústria, então não vai se sustentar. É verdade. E é um pouco dessa situação, entendeu? Então o produtor, ele precisa olhar com muito cuidado o custo de leite, ainda mais esse ano. Esse ano a gente tem inflação comendo solta, a gente teve o dólar que não se sabe para onde que vai daqui a pouco, já deu uma disparada, voltou, pode ser que dispare de novo. Então, a gente tem muitos fatores que vão fazer com que o custo do produtor seja elevado. E se o cara não entender que ele precisa fazer uma excelente gestão em momentos como esse e esperar que o preço pague, pode ser que não vai dar certo, entendeu? Sim. Tem que rezar bastante para dar certo.
Ele pode pedir ajuda, né, para os técnicos, né? Todo laticínio, a maioria dos laticínios tudo tem um técnico. Então, olha, é o momento de pedir ajuda. Felipe, é um assunto, eu falei no início, né? É um assunto polêmico. A gente abre uma caixinha e tem mais 25 caixinhas lá dentro. A gente quer falar de tudo, né? Eu sou muito empolgada com esse assunto, eu gosto muito. Mas, igual eu falei, eu não consegui, pessoal, passar por toda a pauta aqui. Então, fica o meu convite, tá, Felipe? Para você voltar aqui, eu acho que tem várias perguntas, né, que a gente ainda tem para responder. Eu acho que, né, o pessoal mesmo que vai escutar o podcast vai fazer comentários. Então, pessoal, indica pra gente o que mais que vocês querem que a gente discuta aqui, porque é legal. Eu acho que preço de leite é um assunto muito interessante, né? Pra gente poder... A ideia aqui é muito tentar compreender o que acontece e preparar melhor os nossos técnicos, né, os nossos compradores de leite que estão no campo, para poder ter um bom relacionamento com os nossos produtores, né? Assim, estarem preparados, né, para esse encontro, né? Quando eu encontrar com o produtor, e aí, né? Eu não posso falar mal do meu concorrente, né? Como é que eu entendo do mercado, né? Quanto que os nossos técnicos precisam de estar preparados, né, entenderem do que está acontecendo no mercado. E aí é tudo isso, olha o que você falou, né? Olha, eu preciso de saber o que está acontecendo aqui, lá fora, né? O que pode impactar. Tem as questões do clima que a gente não tem, não consegue fazer uma previsão, né? Então, assim, são vários assuntos que precisa de estar preparado. Não adianta mais eu tentar cozinhar o meu produtor com pouco fogo ali, porque não vai. Às vezes o cara está muito bem informado, né? Hoje ele tem acesso igual a todo mundo, né? Hoje todas as fazendas que a gente chega tem internets ótimas, inclusive, às vezes até melhor que na cidade. E então, assim, não dá para eu chegar lá despreparado, não, né? Não dá para eu querer só ir lá tomar um café e falar mal do meu vizinho, que não vai dar não, né, Felipe? Tem que estar preparado. Hoje em dia, assim, a gente tem que mudar esse nome de política leiteira, mas a área de compra de leite dentro de um laticínio é uma das áreas mais importantes. Pensa que um custo de um laticínio pode ser 70% da sua receita, né? Sim. Então, assim, é uma área extremamente importante. E ela precisa de técnica, ela precisa de... Assim como uma área de venda de uma empresa gigante, ela precisa de treinamento, ela precisa de aprimoramento para performar bem, né? Aquela figura do comprador que vai na fazenda, fica elogiando ali a macieira, a pereira, qualquer coisa, a laranjeira do produtor, isso aí é fazer política leiteira. Infelizmente, esse comprador, ele precisa passar por uma atualização para começar a falar de coisa um pouco mais relevante, porque o produtor do lado de lá ele tem bastante informação, né? Sim, sim, é verdade. Assim, eu falo que o campo é uma caixa preta, sabe? A gente não sabe exatamente, né? Então, você imagina, você tem a despesa ali, você acabou de falar, 70%, ou às vezes até mais disso é o custo do preço de leite, e você tem toda a despesa de campo, que são os seus técnicos, frete, né? Que eu não sei se você já inseriu isso, mas acho que já, né? Os 70% já inseriu tudo. Os técnicos, despesa de carro e tal, e tudo que acontece, seguro. E aí, Felipe, você tem um técnico que sai de casa, que vai lá no seu produtor e que às vezes ele não é eficiente, né? Falo que hoje aqui no Evomilk, por exemplo, a gente tem no aplicativo, a gente tem o expediente e a rotina do técnico. Então, ele pode lançar tudo que ele fez lá, ele tira foto, ele registra, pega a coordenada geográfica. Então, assim, a gestão do laticínio consegue acompanhar. Olha, o Felipe saiu daqui hoje, ele realmente foi lá na fazenda da Sara, né? Então, porque às vezes ainda tem isso, né? O cara fala que foi, não foi. Então, assim, são métodos que você tem de ir ali fechando um pouco de torneirinha, né? Para deixar o mínimo de dinheiro escapar sem você ter controle. Mas eu acho que é isso. Acho que tem que ter gestão de equipe de campo, e eu acho que as equipes de campo precisam de passar por qualificação, igual todos nós precisamos, né? Periodicamente, né? Eu preciso, olha, não tá bom, o que a gente faz para poder melhorar, né? Com certeza. Eu acho que a evolução da área de compra de uma empresa, ela vai ser muito mais técnica do que compradora. Vai ser muito mais técnica do que política. Eu também acredito. Vai ter que passar por isso para a gente começar a ser mais eficiente nessa cadeia, né? Eu estava com minha esposa, a gente estava desenvolvendo uma IA para lidar com o produtor de leite. Não a gente desenvolvendo uma IA, a gente pegou uma base de uma artificial, começou a fazer uns treinamentos com ela, começou a colocar para funcionar. Aí a gente parou e falou, cara, mas será que como é que o produtor vai lidar com isso, né?
Porque não sei se vai chegar a esse ponto, mas assim, é bem provável que a gente tenha as informações básicas ali sobre preço, mercado, volume. O que hoje toma muito tempo do técnico pode ser feito de forma muito rápida por uma inteligência artificial, deixando o técnico mais disponível para resolver problemas técnicos, entendeu? Para resolver problemas que vão levar eficiência para dentro da indústria dele e levar eficiência para dentro do produtor também. É verdade. Então, eu falei assim, mas será que esse mercado está preparado? Será que a gente está nesse nível do produtor entrar no WhatsApp e começar a conversar com uma inteligência artificial e conseguir se resolver com ela ali, deixar o técnico trabalhar? Assim, eu acho que a gente vai passar, vai chegar o momento de estar nesse nível, né? Também acho. Porque ainda esse corpo a corpo do técnico de fazer a política ainda é muito forte, né? Ainda está muito no trabalho diário, gasta mais o tempo dele do que qualquer outro tempo. É verdade. Verdade, mas é muito assunto que a gente tem aqui para discutir, senhora, né? Sobre compra de leite. Se deixar, a gente vai longe, né? Sobre política leiteira. Política leiteira. É verdade. Felipe, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Queria só que você deixasse para a gente uma mensagem, né, em relação a preço de leite, formação de preço de leite, o que você, né, daria de dica aí para os nossos laticínios, né, para os nossos técnicos de laticínios, e também falar para onde que o pessoal encontra você, nas redes sociais, quem quiser se preparar melhor, né, com o Felipe, onde que o pessoal encontra vocês. Não, legal. Assim, esse ano particularmente, assim, para o produtor, faz gestão de custo, toma cuidado com o custo da sua produção, porque é um tema que vai pegar o produtor pelo pé esse ano, né? Então tem que ser bastante eficiente em relação a isso. E para o técnico, assim, vamos parar de falar de política leiteira, vamos começar a falar de coisa que vai trazer eficiência para dentro da indústria e para dentro do seu negócio, né? Tem inúmeras empresas no Brasil que já têm iniciativa de fazer essa migração da política para o técnico, né? Sair de político para ser um comprador técnico de leite, para ser uma coisa um pouco diferente. Aí a gente só vai conseguir ganhar corpo e fazer as nossas regras como de qualidade funcionar se a gente parar de fazer esse mercado funcionar como ele funciona. Quem grita mais ganha mais. Isso precisa ser politizado, né? Verdade. Para tudo isso acontecer, não adianta querer. Tem que ter incentivo de todos os lados. Todo mundo tem que ganhar dinheiro para seguir esse caminho. E com certeza, assim, um laticínio vai ganhar dinheiro se ele tiver um leite de melhor qualidade, porque ele vai conseguir converter menos leite em mais produto. E o produtor vai ganhar dinheiro, aquele produtor que tem uma boa qualidade, versus o produtor que não tem, ele deve ganhar mais dinheiro com essa situação também. Então, assim, esse é um mercado ideal, né? Seria o mercado ideal, mas que nós da cadeia, que a gente gosta desse negócio, que a gente passou a vida trabalhando com isso, é onde a gente quer ver o Brasil chegar, né? A produção brasileira, além de atender o mercado interno, sendo um grande exportador de leite, se fizer sentido a gente partir para esse caminho, né? Se a gente for falar de importação e exportação, dá mais uma horas de conversa. E para me achar, assim, eu uso o Instagram e o YouTube, assim, @WAgroCT, os dois, no Instagram e no YouTube, e lá tem os links de alguém que queira conhecer melhor meu trabalho, tem os links dos cursos e dos treinamentos que a gente faz, tanto online como presencial. Felipe, eu espero que você tenha gostado assim como eu gostei, tá? Porque eu adoro o assunto. Eu também gosto muito. As aulas que eu dou sobre mercado de leite fresco são as aulas mais quentes. Principalmente quando tem produtor participando. Eu imagino. Felipe, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Fica o nosso convite aqui para você voltar, para a gente continuar o nosso assunto, né? Eu acho que a gente conseguiu dar pequenas pinceladas e surgiu muito mais perguntas, né? Eu vim com uma pergunta e saí daqui com mais várias perguntas para a gente poder discutir. Eu espero que a gente discuta ao longo do ano aqui. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação mesmo, pela sua disposição, por dedicar esse tempo aqui para trazer conteúdo pra gente. Tá, obrigado a você, gente. Um grande abraço, viu?
E só marcar o dia me avisa que a gente participa, a gente faz mais um bate-papo. A gente escolhe um tema específico e aprofunda só nele, para não desviar tanto igual a gente desviou hoje. Né? Não, mas foi legal. É bom que a gente traz, né, desperta, né, nas pessoas vários questionamentos que elas precisam de pensar. E, pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, é só vocês se inscreverem no nosso canal. Procure por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscreva e acompanhe nossos lançamentos semanais. Nós estamos também no Spotify e em outras plataformas de áudio e vídeo. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, para vocês compartilharem. Lá nós compartilhamos os nossos cortes, né, e nós interagimos com vocês. Então, vocês podem ir lá e indicar temas e pessoas que vocês querem que a gente traga aqui no nosso episódio. Um beijo para vocês e até a próxima semana.